Pessoal, isso aqui foi a questão que eu fiz hoje pela manhã, tá? Eu não coloquei ainda no Cigar esse slide, eu vou colocar no final da nossa aula, para ficar um arquivo só e não ter que ficar apagando e criando outro. Aqui tem outras questões também, caso vocês queiram resolver, certo? Tem essa daqui e tem mais essa aqui. A que eu vou fazer com vocês é essa, como eu falei, tá na vertical. Então é o seguinte, aqui a gente tem uma correia larga, se movimenta num tanque que contém um líquido viscoso de modo indicado na figura. Então tá aqui a correia e aqui o líquido, né? O líquido viscoso dessa situação. O movimento da correia é vertical e ascendente, então a correia está se deslocando, né, aqui para cima. E a velocidade da correia é V0. Então, a velocidade nesse ponto aqui é V0 para cima, né? Notem aqui o seguinte, o eixo, aqui a gente está no plano XY, certo? E o eixo positivo de Y está para cima. As forças viscosas provocam o rachamento de um filme de líquido que apresenta espessura H, então aqui a distância, né, a espessura do filme. Note que a aceleração da gravidade força o líquido a escoar para baixo no filme. Então, uma parte aqui, a tendência é a correia jogar para cima, né? Mas com a ação da gravidade, consequentemente, isso aqui, o líquido vai cair, tá? Obtenha uma equação para a velocidade média. Eu já comentei com vocês a respeito disso, como é que a gente encontra, né? Mas a gente vai fazer de qualquer forma. Do filme de líquido a partir das equações de Navier-Stokes. Admita que o escoamento é laminar, unidimensional e que o regime de escoamento é permanente. Então vamos lá. Tá aqui nosso problema, né? Nossa situação. E aqui as nossas equações de Navier-Stokes, né? Que são essas três grandes equações aqui. O que acontece, pessoal? Antes de mais nada, quando a gente vai resolver, já que a gente vai resolver a partir dessas equações, é a gente analisar a direção do escoamento, né? O que é que a gente vai ter aqui? O nosso plano é o plano XY. Então, a gente já pode descartar tudo isso aqui e dizer, ó. Já pode descartar tudo isso, porque a gente não vai ter nada na direção de Z. A outra coisa é o seguinte, o nosso escoamento está na vertical, certo? A gente não tem deslocamento, a gente não tem o escoamento em X ou não depende de X, até porque o nosso escoamento é unidimensional, em uma única direção, né? Só depende de uma única direção aqui. Então, como o nosso escoamento está completamente na vertical, a gente não vai utilizar nada, ó, de X. Lembrando para essa configuração aqui desse sistema de coordenadas. Frequentemente, nossa equação que a gente vai trabalhar é a equação aqui de y, certo? Então tá aqui a equação que a gente vai analisar. E a partir disso, a gente vai para fazer os cortes, né, em relação às considerações e às informações que a gente tem no problema. A primeira é a seguinte, pessoal. O nosso escoamento, aqui a placa se desloca para cima, né? Devido à ação da gravidade, o parto do fluido vai escoar aqui para baixo. Como a gente está vendo, pessoal, eu vou perguntar para vocês a mesma coisa que eu perguntei quando a gente teve o caso lá do escoamento na horizontal. A velocidade na placa nesse ponto aqui, onde está o mouse, é quanto? Zero. Lembrando que essa placa aqui é uma correia que está se movimentando para cima. É V0. Então, a velocidade da placa nesse ponto aqui é V0. E nesse ponto é quanto? V0 também. Continua sendo V0. Então a velocidade não está variando em Y. Concordam? Sim. Só que à medida que a gente se distancia da placa, ou seja, a gente está mudando a posição de X, a velocidade começa a variar, né? Para um valor aqui que a gente até então não sabe quanto é, porque a gente não sabe a velocidade aqui nessa superfície externa, tá? Mas vai mudar em relação a X. Então a gente pode dizer a velocidade. Primeiro, né? A gente despreza aqui todos os termos que são em relação a Z, porque não tem nada a dizer aqui nesse nosso problema. Já pode desprezar esses dois. O nosso escoamento é permanente, né? O problema fala isso. E aqui a gente identifica que a gente não tem escoamento em X, né? Para essa avaliação aqui.
Então, o que é que a gente vai ter? Não tem componente x de velocidade, então isso aqui também é zero. E como a gente já viu, ele notou que a velocidade nesse ponto é igual a esse ponto, então ela não varia em y, ou seja, dv dy também é zero. Esse termo aqui vai se anular. Assim como esse termo aqui, que é a derivada segunda, restando apenas aqui, ó, a variação da velocidade em relação a x, que foi o que a gente encontrou, né? Nosso cometa é unidimensional e só depende de uma variável aqui, que no caso é x. Então fica del ao quadrado vizinho e del x ao quadrado. É o único termo que a gente não pode anular. E aí a gente vai ter a gravidade, que a gente tem que levar em consideração, porque o escoamento está na vertical, né? E a gravidade atua na vertical, a gente sabe disso. E a outra coisa aqui que está faltando é a pressão. O que é que acontece? A gente vai anular o termo de pressão ou não. Para isso a gente vai analisar o problema, né? Nesse caso, pessoal, o escoamento, o problema diz aqui, ó, a aceleração da gravidade força o líquido escoar para baixo. Então, o que está provocando parte desse escoamento aqui é a ação da gravidade. Ele não está levando em consideração o gradiente de pressão. Então, isso aqui também é nulo, certo? Normalmente, os problemas, quando a gente leva em consideração o gradiente de pressão, isso é informado, tá certo? O problema deixa bem claro se a gente leva em consideração ou não esse gradiente de pressão, ok? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não, pessoal? Não, professor, tudo tranquilo. Beleza. Então, Professor, rapidinho. Na outra parte da equação, que cancelou del V sobre del X. Eu não entendi certo. muito bem. Por que cancelou isso aqui, né? Porque não existe a componente de velocidade x. O escoamento é todo... A única componente que a gente tem é Vzinho. Não existe essa componente aqui. Isso aqui existe, o del V, del x. Mas o Uzinho não existe. Por isso que isso aqui foi cancelado. Tá certo? Entendi. E aí, pessoal, notem que aqui a gente está com GY, né? A gente precisa mudar isso aqui para gravidade. Quem é GY nesse caso aqui, pessoal? Que a gente tem. A componente, essa aqui é a componente da gravidade na direção de Y. Lembrando que Y está orientado na vertical, assim como a gravidade. E é positivo para cima. E a gravidade, ela atua sempre para baixo. Quanto é que vale GY? Hein, pessoal? A componente do vetor. Não é 9,81, não. É a própria gravidade, né? A componente y da gravidade, se a gente decompor esse vetor aqui. Lembrando, pessoal, quando a gente fala em componente do vetor, a gente quer saber a componente do vetor resultante, que é a gravidade, às vezes é a velocidade, na direção que a gente está calculando, certo? Então, nesse caso, o eixo y ele está na vertical e a gravidade completamente na vertical, né? Sempre na vertical. Então, essa componente aqui vai ser igual ao próprio g, só que negativo, já que ela está para baixo, né? No sentido contrário ao do eixo y. Consequentemente, nossa equação se resume. E aqui a gente não vai fazer nenhuma substituição de valor, porque a gente não nosso interesse é obter uma expressão numérica, certo? Professor, Expressão mas vai estar sempre assim na vertical ou vai ter algum problema que a gente tem que considerar alguma componente dela? Tem Algum sim ângulo assim? esse problema aqui, ó, que a placa é inclinada, Ah, tá. certo? Em alguns casos a placa é inclinada, a gente precisa fazer uma decomposição mais precisa do vetor, não é simplesmente a própria componente. Mas não é o caso. Nosso caso aqui é uma placa que está na vertical, tá bom? Tá ok. E é o seguinte, pessoal, a gente reduziu aqui nossa equação, né?
para simplesmente ρg sobre mi. E aqui a gente tem uma derivada segunda. Para a gente obter o perfil de velocidade, pessoal, o que é que a gente faz com isso aqui? Com essa expressão? No caso, vai integrar aí 2 vezes a equação. Isso, a gente vai integrar 2 vezes, né? Integrando, vou aproveitar isso aqui que já foi feito. Se a gente integrar uma vez, essa expressão aqui é y positivo. E aqui vai ficar o nosso C1, né? Quando a gente integra essa nossa equação, os dois lados da equação em função de x. E aqui o que é que a gente obtém, né? A gente obtém... Professor, Oi. licença, no caso aí não ficaria dv dx, não, nessa parte. Ah, é verdade, dv. Obrigado. dv dx igual a ρg mx mais C1. Isso aqui, pessoal, essa expressão que a gente encontrou foi a taxa de deformação, né, do fluido. Aquela que a gente usa lá no cálculo da tensão de cisalhamento. A gente acabou encontrando aqui. E quando a gente integra a segunda vez, é onde a gente obtém precisamente o nosso perfil de velocidade. Aqui vai ser V. Aqui está a expressão do perfil de velocidade. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, pessoal? Podemos ir para frente? Pode prosseguir, professor. Beleza. Então vamos dar continuidade. O problema está pedindo para a gente encontrar uma expressão para velocidade média, né? Só que para a gente encontrar, como a gente já conversou sobre isso, para a gente encontrar uma expressão de velocidade média, a gente vai primeiro ter que calcular a vazão, né? Vazão por unidade de comprimento. Então é o seguinte, só que antes disso a gente precisa aqui encontrar as constantes desse nosso problema, né? Essas constantes aqui de integração. Como é que a gente vai encontrar? Através das condições de contorno, né? Do nosso problema. Que condições de contorno a gente pode utilizar aqui? Para resolver? Lembrando, pessoal, que a condição do contorno a gente vai basicamente encarar isso aqui como uma função, certo? A gente vai basicamente a gente vai substituir um valor de x, onde a gente sabe quanto que vale esse v aqui, tá certo? Que condição a gente pode substituir? X igual a zero. Aí diz que V é igual a V0 também. Se a gente substituir, né, x igual a zero, ou seja, na placa aqui, na correia, a gente obtém que V vale quanto? V0. Vale V0. Positivo ou negativo esse V0? É positivo. Você adotou positivo pra cima, né? Não, o problema ele já está dizendo aqui pra gente que o positivo está para cima, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Normalmente esses problemas eles já dão o sistema de coordenadas e a gente tem que utilizar da forma que foi dado aqui, tá bom? Cuidado na hora de fazer essas substituições. Tá. Então, substituindo aqui na nossa expressão, isso aqui é V0. O x é 0, né? Isso aqui a gente conclui o quê? C2 vale quanto? Vale V0. C2 vale o próprio V0. Então encontramos uma das condições, das constantes, certo? Falta a gente encontrar outra constante.
E aí vem a pergunta: qual outra condição do contorno que a gente vai utilizar? X igual a quanto? Licença. Professor, eu tô tendo dificuldade Certo, em quê? na hora de encontrar as condições de contorno. Tá. Primeira coisa, a condição do contorno é você vai fazer uma substituição, tá? Aqui a gente não vai encontrar uma resposta propriamente dita, né? São valores que a gente conhece, é conhecido, certo? Então aqui o que a gente fez? Se a gente olhar aqui para nossa equação e para o nosso problema, na hora que você substitui x igual a zero, ou seja, a gente está analisando esse ponto aqui, na correia, a gente sabe quanto é a velocidade lá, que é a velocidade da correia, V0. Então isso é a condição do contorno por si só. Ah, professor, eu não quero substituir x igual a zero, eu quero substituir x igual a h sobre 2. Pode? Pode. Só que o que acontece? Quando a gente diz que x é igual a h sobre 2, na hora que a gente diz que x é igual a h sobre 2, a gente não sabe quanto é essa velocidade. Por isso que não é uma condição do contorno boa para a gente usar, certo? Então, o que é que a gente normalmente faz? Substitui os pontos onde a gente tem informação. E a informação é no x igual a zero, onde essa velocidade é o próprio v0. Entendeu? Entendi. Encare a condição do contorno da seguinte forma. Acho que o que me ajudou a entender bastante isso daqui foi encarar isso aqui como se fosse os limites, né? As fronteiras do nosso problema. Ou seja, nessa parte aqui e nessa parte aqui. O que acontece nas duas extremidades, que normalmente é onde a gente tem mais informações dos problemas de fluidos, são nas extremidades, certo? Então fica essa dica aí também. Aí fica mais fácil da gente fazer essas substituições e encontrar essas condições. Cuidado só com uma coisa, pessoal. Normalmente, nos casos de placas paradas, que a gente substitui x igual a zero, é comum a gente ter a velocidade nula, mas quando a placa está parada, tá? Cuidado com quando a gente faz várias questões da mesma forma, acaba fazendo essas substituições de um automático, quando na verdade a gente não pode fazer isso, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, com cada problema é um problema diferente. E agora, pessoal, a outra condição do contorno que a gente pode utilizar. H. X igual a H, certo. E aí, o que é que a gente tem? O que é que a gente sabe lá? Sabe quanto é a É zero? velocidade? Não, aqui é uma superfície livre. É o V máximo, né? É a velocidade máxima. Né? Tá. Mas a gente sabe quanto é a velocidade máxima? Não. Dá para saber? Então a gente não pode fazer essa substituição, tá certo? O que acontece? O que a gente pode substituir, pessoal? Nesse caso aqui, dessa superfície livre do nosso escoamento, isso aqui é uma superfície onde o efeito viscoso ele é desprezado, ele é quase nulo, certo? Isso implica o quê? Que a tensão de cisalhamento nesse ponto aqui, aquela tensão de cisalhamento que a gente calculou lá na primeira unidade, ela é zero. A tensão de cisalhamento ser zero implica dizer que a taxa de deformação, isso aqui que a gente conhece, é igual a zero. Certo? Então, na taxa de aí agora a gente vai pegar aqui a equação da taxa de deformação, que é essa daqui. A primeira coisa que a gente derivou. A gente sabe que isso aqui é zero, então vai substituir. O x foi igual a h. Consequentemente, a gente encontra aqui o valor de C1. E C1 é igual a menos ρ de h sobre μ. Vou até pegar essa equação e deixar ali em cima também para a gente saber que está usando as duas. Tudo bem, pessoal? Sim, professor.
Então, com essas duas informações, agora que a gente tem, sabe o valor de C1 e sabemos o valor de C2, a gente pode substituir lá na nossa expressão principal, né, que é o perfil de velocidade. Fazendo a substituição, a gente vai ter C1, na verdade é menos o GH, e C2, o próprio V0, que a gente ainda consegue simplificar. ρgh sobre mi, ρg sobre mi é um termo comum, né? E x também. Isso aqui fica dividido por 2 menos aqui mais V0. Tá certo, pessoal? Certo. Então essa é a nossa expressão, né, para calcular a velocidade, nossa velocidade em qualquer ponto que a gente queira aqui. Para a gente saber se isso aqui está certo, a gente substitui o valor de x por zero. Se a gente substituir x por zero, isso tudo aqui se anula e Vzinho vai ser igual a V0, que é exatamente a velocidade na placa aqui que a gente tem conhecimento, tá bom? Isso é uma forma da gente checar se está tudo certo. Então agora, pessoal, a gente quer efetivamente calcular aqui, ó, obter uma expressão da velocidade média do filme de líquido, tá? O que é que a gente viu nas aulas anteriores, né? Em outros exercícios que a gente resolveu. A gente viu que a velocidade em si, a vazão por unidade de comprimento, pelo nosso Qzinho, já tem até ele aqui, ele é dado pela integral da velocidade, né, vezes o diferencial da distância. Isso aqui é a nossa vazão por unidade de comprimento. Nosso caso aqui vai ser V, né, e aqui continua sendo dx. Então, para encontrar a velocidade média, a gente vai precisar saber quanto é que vale isso aqui. Lembrando que Q é a vazão por unidade de comprimento, onde B é a largura. Então, fazendo a substituição aqui, resolvendo essa integral propriamente dita, substituir aqui, ó, vai de 0 até h, nosso limite de integração. Isso aqui vezes dx. A gente pode separar, tá, pessoal, isso aqui em várias integrais, ou resolver aqui direto, já que não é uma expressão tão complicada. A gente pode tirar aqui, né, o que é constante, a integral. Hoje eu vou deixar esse V0 aqui para facilitar nosso cálculo mais adiante. A gente pode deixar x ao quadrado menos xh mais V0. Certo? Então a gente pode simplificar a nossa integral dessa forma aqui. No fundo, nossa vazão por unidade de comprimento ela é igual, a gente vai resolver a integral, a integral de x ao quadrado, pessoal, é quanto? X ao cubo sobre Professor? 3. Não é só porque o 2 de baixo subiu?
O 2 de baixo. Ah, na verdade ele não sumiu, ele tá aqui. Ah, tá bom. Valeu. Obrigado. Então x ao cubo sobre 3, né? Menos x ao quadrado vezes h sobre 2. A integral desse segundo termo, né? Mais V0x, isso aqui de 0h. Concordam? Tudo certo aqui? Acho que sim. Dando continuidade, nossa expressão ela fica, ó, substituindo agora, né, os limites de integração. Não vai precisar substituir o zero, né? Porque tudo vai se anular. A gente basicamente vai ter h ao cubo menos h ao cubo, né? Que vai ficar h ao quadrado vezes h, só que aqui sobre 2, mais V0h. Professor, além de Oi, cima da integral, na primeira integral, esse rho gx sobre mi tá multiplicando o V0 também? Ou é só o x sobre 2 menos h? só o x sobre 2 menos h, que tá aqui. A gente pegou dessa expressão aqui, ó. Aí, no decorrer da integral, quando ele sai, ele passa multiplicando também, de novo? Ah, verdade. Corrigir aqui. Tirar o V0 aqui desse parênteses. Vou colocar aqui separado o integral aqui para o V0. Obrigado aí pela observação, realmente estava condizente. Professor, nessa parte que tem x ao quadrado menos xh, não era para ser 2xh, não? Porque esse 2 está dividindo só o x aqui antes, né? Só um instante, deixa eu só corrigir esse problema aqui que foi identificado. Já resolve isso daí. A integral está de 0 a 0, professor. O aprendizado, pessoal, não fazer rápido demais, tá certo? Aqui vai ficar desse jeito. Mais certo agora, pessoal? Quadrado, né? Menos hx. Professor, mas eu acho que o caminho aqui ele estava certo, porque você botou o 2 para fora, sendo que o 2 só está no x sobre 2. Aí se você botar para fora como se não estivesse multiplicando também, fosse h Ah, sobre verdade. 2 também. Verdade. Aqui tem 2. Tá tudo ok, pessoal? Agora sim. Nossa resposta vai ficar
Ρ sobre mi, né? Vezes tudo isso daqui que dá. A gente fica com menos 5 H ao cubo sobre 6. Não. Aqui é 2. Analisando tudo. Tudo certo, pessoal? Sim. Na expressão aqui da vazão por unidade de comprimento. E aí, com isso daqui, se a gente for lembrar do que é velocidade média, né? Velocidade média, lá no início dessa unidade, a gente... Deixa eu pegar aqui. A gente tratou a vazão, né, inicialmente como a integral de V dA, né? Isso aqui quando a gente tinha o perfil de velocidade, mas nos casos onde a gente tinha um escoamento uniforme, né, ou seja, velocidade constante ao longo de todo o canal, na verdade a gente tinha a multiplicação da velocidade vezes a área, né? Basicamente dizia V vezes A. Essa é a grande maioria. Quando a gente faz isso, coloca esse V vezes A, a gente está dizendo que esse V, na verdade, é a velocidade média, porque é uma velocidade constante ao longo de todo o escoamento. Então, para a gente obter essa velocidade média, a gente vai basicamente dividir aqui pela vazão, né? Que é o que a gente quer. Desculpa, vai dividir a vazão pela área. Só que a área, quando a gente analisa, a área desse nosso problema, ela é dada por B, né, vezes H, que é a espessura do líquido. E Q sobre B é o Qzinho que a gente acabou de encontrar. Então, para a gente obter a velocidade média, a gente simplesmente divide toda essa expressão aqui por H. No final, a gente vai obter isso, ó, V0 menos tudo isso daqui. Aqui que está o cubo, fica H. E aqui a gente tem a expressão da velocidade média. Tá certo? Professor, eu não entendi porque divide só por H. Achava que multiplicaria a base vezes a altura aí. Não, porque a área não é base vezes altura, não é largura vezes altura, a espessura do fluido. Isso. Só que Q, aqui a gente tem Q, que é a vazão volumétrica, dividido por B. Qzão dividido por B é o Qzinho, que a gente acabou de encontrar. Ó. Aí a gente está substituindo. Q sobre B igual a Q, igual a Qzinho. Entendi. Entendeu? Agora. Entendi. Aí por isso que fica só o H. É por isso que, nesses casos, a gente não precisa saber a largura da placa para calcular efetivamente a vazão e a velocidade, já que a gente pode calcular uma vazão por unidade de comprimento, né? E calcular quando vai calcular a velocidade, o termo da largura ele se anula, porque ele basicamente está nos dois, é a própria vazão por unidade de comprimento, e aí fica mais fácil da gente encontrar, tá certo? Ficou mais alguma dúvida aqui, pessoal, nessa questão? Pessoal, eu vou colocar isso aqui no SIGA A, tá? Daqui a pouco. Sugestão que eu dou para vocês, tentem fazer essa questão. Traz aqui uma placa inclinada, certo? E essa questão aqui que traz duas placas móveis.
Então, um pouco também já muda um pouco as condições de contorno nessa daqui. Essa aqui você tem a composição do vetor da gravidade. Então, são duas ótimas equações para trabalhar um pouco mais essa variação de Navier-Stokes, tá certo? No domingo, eu vou fazer uma questão muito parecida com essa, só que bem maior. Vai englobar basicamente tudo que a gente já fez e serve como uma revisão geral desse nosso assunto de Navier-Stokes, tá certo? Que é o que a gente vai ter na prova. Dessa parte de diferencial, né? Para a gente ter que calcular. De análise diferencial que a gente viu. Aí fica essa aqui é bem pequenininha, essa questão aqui. Eu vou colocar no cigarro isso aqui que a gente acabou de fazer. E a gente vocês podem tirar mais alguma eventual dúvida no domingo, lá na nossa aula de revisão. Beleza? Certo. O professor começará qual horário mesmo? No domingo? Domingo, às 3 horas. Certo. Espero às 3 horas. Acho que dá tempo da gente organizar tudo. Se tiver algum imprevisto, eu comunico a vocês com antecedência, tá certo? Se não tiver nenhum, a princípio, às 3 horas. Um pouco antes das 3, eu vou colocar o link do encontro, tá bom? Ótimo. Pra gente poder dar tudo certo. Lembrando, pessoal, que no domingo não é obrigatório, certo? É só uma aula extra que eu tô dando para vocês, para a gente se preparar o máximo possível para essa avaliação, porque eu sei o quão corrido foi essa segunda unidade, a quantidade de questões, a quantidade de assunto, e às vezes a gente acaba misturando algumas coisas, e o domingo vamos fazer tudo com calma e tranquilidade para tentar eliminar o máximo possível de dúvidas que ainda restam de vocês nesses assuntos, tá bom? Professor, você poderia só dizer de novo como é que vai ser a avaliação, porque eu cheguei atrasada para ir. Tá, vai ser o seguinte, Júlia. Nossa avaliação semelhante à primeira unidade vão ter três horários, tá? Um horário pela manhã, tarde e noite. Só que qual vai ser a diferença? É que nesses horários, em vez de vocês encontrarem a gente no meeting que a gente coloca lá e resolver a questão discursiva e enviar, a questão vai ser objetiva. Vai estar um questionário no SIGA-A que vai abrir numa hora exata e terminar numa determinada hora. Vão ter 2 horas de duração. Por exemplo, a importância de abrir o questionário na hora que começou, né, o horário, para aproveitar o máximo possível do tempo. E vocês vão basicamente responder, né, responder a questão e marcar a alternativa e enviar. Aí vocês ainda vão ter meia hora, levando em conta isso, partindo do princípio que levou as 2 horas completas para enviar o questionário. E aí sobra meia hora para, caso vocês queiram, enviar as respostas discursivas através de tarefas no SIGA. Vão ter 4 tarefas. Por que 4? Porque na primeira unidade a gente teve muito problema. Os alunos queriam enviar mais de um arquivo ao mesmo tempo, só que o SIGA ele não permite, ele só permite um. E aí acabava enviando só um único arquivo, e os outros arquivos a gente teve que receber por e-mail, por WhatsApp. Aí, para evitar esse tipo de problema e a gente não ter essa dificuldade, a gente vai colocar 4 tarefas. Uma para a questão 1, uma para a questão 2, uma para a questão 3 e outra para a questão 4. Que aí, vamos supor, você respondeu 3 questões. Envia, se quiser, as tarefas, essas 3 questões que foram feitas. Resolveu as 4, envia das 4. E assim vai. Essas tarefas elas vão servir para a gente poder fazer vista de prova com vocês, tá certo? E discutir alguma coisa das questões, como é que foram feitas e tudo. Não é obrigado fazer, não vai ser obrigado fazer o envio dessas tarefas. A gente no domingo vai ter umas instruções bem detalhadas, é importante ler, vocês fazerem a leitura com calma dessas instruções de como é que a gente vai ter essa prova, tá certo? Caso mude alguma coisa daqui para lá, no domingo vai estar a versão final de como vai funcionar tudo, bem direitinho, para não gerar nenhum problema para vocês durante a execução da prova, tá certo? Tá bom, tô ligado. O que vai acontecer no meeting, né, que a gente vai estar, nós os professores vamos estar numa sala do meeting, mas não para a gente ficar vendo vocês fazer a prova, a gente vai estar lá para tirar a dúvida da prova. Então, teve alguma dúvida com alguma questão, acha que tem alguma coisa errada, que tá faltando alguma
algum valor, e aí entra lá no Meeting, vocês podem entrar e conversar com a gente, tá certo? Certo. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Jonas, se a sua resposta não bater, minha resolução vai ser considerada. Então, Jonas, inicialmente o SIGAC vai fazer todo o cálculo das questões, certo? Da sua nota. E aí, caso você, vamos supor que você fez todo o desenvolvimento, errou lá o final ou fez um misclick, né? Clicou no lugar errado, clicou na alternativa errada. Isso pode acontecer. E aí, essas respostas, a resolução que foi enviada pela tarefa discursiva vai servir justamente para a gente poder fazer uma vista de prova depois, tá certo? Por isso a importância de enviar essas questões discursivas para a gente poder analisar cada caso, tá certo? Para a gente poder considerar ou não o que foi feito, ok?